Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui em mais um episódio, nosso episódio de número 26, com o querido amigo professor João Domingues. Tudo bom, João? Tranquilo, Rafa. Uma alegria mais uma vez estar aqui nesse podcast com você e com nossos seguidores aí do Portal LC, né, que estão nos ouvindo lá pelo Spotify ou estão nos acompanhando lá no vídeo, lá no YouTube. No videocast. Videocast, é isso. Eu já falei aqui, eu descobri um dia desses que eu sou podcaster. Você acredita nisso? E aí, qual é o nosso tema? Nós vamos falar de formalização dos contratos administrativos na nova lei de licitação, um tema que eu acho que demanda aqui alguma atenção, né, por parte de quem trabalha, porque nós tivemos algumas alterações significativas quando comparado com a lei 8666. Mas primeiro eu queria deixar aqui, João, que você, segundo episódio seguido, estamos aqui já, você firme e forte, isso me deixa muito feliz aqui. O episódio passado eu achei muito bacana, você foi lá, procurou um tema que eu acho que era do interesse de todo mundo. Esse tema da pré-eclusão que nós falamos no episódio número 25 era um tema de muita angústia por parte de muita gente. No regime passado, já era angustiante, né? Havia aquela discussão sobre aplicação ou não para reajuste ou repactuação, e agora no novo regime. Então, fico feliz de nós estarmos aqui. A gente sempre tem convidados, mas é sempre bom. Nós que fazemos o Portal LC, né, que coordenamos todo esse trabalho de tantos artigos, de tanto material que a gente disponibiliza para o nosso público, de estar aqui e discutir. E nós vamos também convidar todo mundo para um evento que nós vamos fazer em Cuiabá, sobre gestão e fiscalização de contratos, juntamente com a professora Mara Florencio. Então, turma de Cuiabá, turma de Mato Grosso, é um seminário voltado para gestão e fiscalização de contratos. Seremos eu, você e a professora Mara. Esse vai ser 3 dias, dias 12, 13 e 14 de setembro, estaremos lá fazendo esse seminário. Não é isso, irmão? Com certeza, esse seminário ele vai trazer, na essência, a gestão de contratos, e eu vou trabalhar, Rafael, a fiscalização de serviços terceirizados. Entendi. Então, a gente vai trabalhar, você e a professora Mara, nos 2 primeiros dias, trabalhando aspectos da gestão, vai falar da parte do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de pagamento, de alteração contratual, de rescisão, de extinção de contrato, entendeu? Da própria gestão em si do contrato, enquanto eu, no último dia, eu fecho com fiscalização de serviços terceirizados. Já está lá no nosso site? Com certeza, pode clicar lá, acessar o portal LC, e você vai encontrar lá o curso lá disponibilizado para você, boas condições de participação, e levando o evento, Rafael, uma oferta num local muito bom que a gente tem pesquisado, e lá não está tendo muita demanda de cursos, e a gente vai tentar... Muita oferta de cursos, a gente vai entrar lá para levar... Demanda tempo que a gente já teve lá, a gente até recebe mensagem de algumas pessoas de lá pedindo, quando vem aqui e tal. A gente já foi a Sorriso, né? Já fomos a Sorriso. E agora a gente vai levar para Cuiabá e para trazer um evento que não é um curso, é um seminário, né? Então, nós estamos propondo, nós estamos oferecendo um evento de alta qualidade que vai ajudar os gestores estaduais, municipais, até do governo federal, na atuação em cima da nova lei. E quem não é de Mato Grosso pode ir lá, que será muito bem-vindo, porque nós não vamos trabalhar especificamente a legislação do estado do Mato Grosso ou dos municípios, nós vamos trabalhar os temas da 14133 e suas diversas possibilidades, claro, abordando aí algumas experiências, né, que nós percebemos já de regulamentação que são bem interessantes. E ressaltar, é um evento avançado para
a aplicação da nova lei. É um seminário, não é tão somente um curso. Perfeito. Nós vamos aí pegar e trabalhar no aperfeiçoamento. E esse tema de formalização dos contratos administrativos na nova lei de licitação vai ser abordado lá, porque é um tema que tem gerado muitas dúvidas, né? Porque, primeiro, houve alterações significativas. Segundo, eu acho que até no regime passado a gente tinha ali algumas questões que talvez não ficassem muito bem colocadas quando essa questão era formalização, sobretudo quando a legislação permitia a substituição. Mas nós vamos abordar isso aqui. Só queria convidar você, gente, para ir lá no nosso site e deixar aí, conhecer esse seminário. E se você tem interesse, se você é uma empresa, pode ir lá fazer sua inscrição, pode até pedir uma proposta para a nossa equipe, tem lá o contato que você pode fazer isso, o nosso contato do WhatsApp, e estaremos disponível, até a nossa equipe está disponível até para ligação, assim como também você pode mandar uma mensagem para a gente, para o Instagram, que nossa equipe vai ter muito gosto de atender a sua equipe aí no seu órgão, ofertando esse seminário sobre gestão e fiscalização de contratos, que realizaremos em Cuiabá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, eu, o professor João Domingues e a professora Mara Florencio. Por sinal, dar aqui um abraço para a professora Mara, dizer que nós estamos muito felizes de trabalhar contigo aqui no Portal LC. João, então vamos lá, vamos falar sobre formalização de contratos? Onde está isso da nova lei? Para a pessoa que não tem muito costume, habituado, onde está isso da nova lei? Artigo 92, ela começa já praticamente falando disso. Agora, falando disso na parte de contratos. Artigo 92 não é quando a lei começa, né? Não, sim, quando começa o assunto, né? Fui eu que... Mas vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma diferença que é muito comum a gente ver as pessoas confundirem a figura do contrato com a figura do instrumento do contrato. Porque... essa dúvida é antiga, né? Todo mundo pensa que o contrato é o documento. Né? E eu digo documento porque não posso nem falar mais papel. Não é verdade? É porque hoje vai o PDF. Isso. Falo já sobre isso. Mas veja, há aqui uma diferença muito importante. O contrato, ele é o negócio jurídico. Ele é o acerto que é feito entre as partes. Eu gosto sempre de dar um exemplo de quando a gente vai a um shopping, ou a gente vai ao centro da cidade, e o nosso carro, a gente estaciona ele no estacionamento. A gente entra, pega um ticket e coloca o nosso carro. Muita gente não sabe que ali ela acabou de fazer um contrato de depósito, em que você deixa o seu carro para ser guardado por aquela instituição estacionamento e você se compromete a pagar o valor indicado lá na plaquinha. Olha, tantas horas, tanto valor, tantos minutos, conforme o estabelecimento cobre. E veja, eu não tenho um documento. Eu não tenho um instrumento de contrato. Então, o instrumento de contrato, ele é exatamente o documento, onde eu vou instrumentalizar aquela relação, que é fazer com que eu tenha cristalizado, ou seja, escrito, estabelecido em detalhes as obrigações das partes contratantes. Então, o instrumento de contrato, ele é o documento, mas o contrato, ele não precisa necessariamente de um instrumento. Na administração pública, é óbvio que a gente tem essa discussão, porque o contrato da administração pública, ele é, por natureza legal, ou seja, por uma imposição legal, melhor dizendo, é um instituto formal. Ou seja, eu preciso da formalização para que eu tenha o contrato. Agora, é importante a gente dizer que a lei, tanto a 8666 como a nova lei de licitações, a 14133, ela prevê formalizações de modo diverso, João. Ela prevê formalização em um nível mais alto, no artigo 92,
Depois ela vai lá para o 95 e prevê uma certa flexibilização dessa formalização. O 92 ele equivale ao artigo 55? Equivale ao artigo 55. Da Lei 8666. Que é o que traz as cláusulas necessárias necessárias para o instrumento de contrato. Muito bem. Agora, veja. Mas aí você veja que a redação são necessárias em todo o contrato. Ela fala. Mas o 95 vai lá e tira esses casos específicos. Né? Mas veja, aí vamos lá. João, eu queria só dizer, e qual é a relevância de instrumentalizar o contrato? Você já falou isso no começo, você traz as obrigações e vou falar para você os direitos das partes contratantes, da forma como é que vai acontecer a execução do contrato, o que cada um tem que fazer e, mais do que isso, forma de pagamento, quando vai pagar, tempo de duração da obrigação entre as partes. Então, o instrumento de contrato ele vai regulamentar a forma como é que aquilo vai acontecer. E aí eu cito um exemplo. Você vai fazer, imagine hoje, nesses contratos de fornecimento contínuo. Fornecimento contínuo não quer dizer que vai te fornecer todo dia. Pode ser que aconteça todo dia, mas pode ser que aconteça uma vez por semana. Aí o instrumento de contrato, a partir da necessidade da administração, ele vai regulamentar aquela forma de acontecer. E aí, Rafael, eu faço uma crítica ao SRP quando você não tem uma minuta de contrato. Por quê? Porque você tem os órgãos participantes e você tem o gerenciador e o participante. Você não tem minuta, mas cada um, às vezes, quer executar o contrato de modo diverso. E uma vez eu até fiz uma relação a isso, que era um SRP para fornecimento de gás hospitalar. Veja que a forma de fornecimento para o gerenciador era uma. E para os participantes pode ser outra. Então, a forma, se você não se adapta àquela forma, se você não sugere a sua forma, como é que você vai conversar com a empresa e negociar para ela fazer um fornecimento ou a prestação de serviço de uma forma diferente do que foi acordado? E esse acordo vai estar onde? Vai estar no edital, vai estar no termo de referência, vai estar na ata de registro de preço. Então eu diria que é fundamental para a gestão do contrato. Sim, para a gestão, até para o acompanhamento do contrato, parte fiscal, para ele saber as obrigações da empresa. Fiscalização e gestão de contrato. Gestão contratual. Porque eu sempre vejo muitos gestores interpretando, até questionando, eu posso tirar isso do contrato, porque depois eu tenho que mudar isso para ajustar a execução, isso me dá um trabalho grande. Não, porque essa formalização, essa cristalização das obrigações, o modo como vai ocorrer a execução do contrato, ela é fundamental para a gestão do contrato. Né? Ela expressa, primeiro, ali no contrato, que houve um planejamento. Vamos lembrar, princípio que nós hoje ressaltamos muito, que é um princípio que está no artigo 5º como princípio, e a gente sabe que o princípio ele é sempre, eu gosto de dizer, um gasoso invertebrado. Né? Mas a lei é gasoso invertebrado porque é algo que não é muito certo, é fluido, ninguém sabe o que é exatamente o princípio do planejamento, mas a lei foi mais longe. A lei coloca o planejamento, o princípio do planejamento, e ela traz diversos instrumentos para cristalização, para a concretização do planejamento. O PCA, o Plano de Contratação Anual, o Estudo Técnico Preliminar, o mapa de risco, todos esses documentos são uma demonstração de que houve planejamento. E a própria disposição do artigo 92 da lei, quando ela fala lá das cláusulas necessárias para a execução do contrato, nós vamos ver que ela traz que é importante que você tenha lá, isso eu me refiro aqui ao inciso 7, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Então ela vai trazer aqui que eu devo ter no contrato
como vai se dar a execução desse contrato. Não é? Há um questionamento, e aqui aproveitando já, que é em razão do contrato de escopo. Porque, vamos lembrar, gente, aqui mudando um pouco para vigência contratual. O artigo 111, ele diz que o contrato de escopo, agora, se por algum acaso houve uma perda da vigência, ou seja, ultrapassou o prazo de vigência previsto no contrato e não houve o devido ajuste com a prorrogação do contrato, no contrato de escopo, diz a lei que o que vale é o material, não é o formal. Aquele contrato continua a existir. E há um questionamento que é, eu precisava fazer um termo aditivo para ajustar esse contrato ou não? Eu posso executar ele assim, com a vigência perdida? Olha, a ausência do aditivo descumpre o artigo 92, inciso 7, que diz que eu devo fazer constar no instrumento de contrato os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, recebimento, ou seja, todo o cronograma de execução físico-financeira do contrato, no caso do contrato de escopo. Então, é importante essa formalização. Há, inclusive, gente, para quem passar por isso, diversos acórdãos do TCU dizendo que eventual atraso no cronograma de execução físico-financeiro reclama um termo aditivo para o ajuste. Porque você acompanha a execução contratual impondo a obrigação de ambas as partes de acordo com o que está lá previsto no contrato, que é o cronograma de execução físico-financeiro. Esse prazo, ele denota uma obrigação das partes em executar, seja o contratado de cumprir sua obrigação, prestar o serviço, fazer a obra, entregar o bem, e a administração de fazer o pagamento, ou seja, de dar a devida contrapartida. Então, é uma questão fundamental para a gestão do contrato, para a fiscalização do contrato, né? A gente precisa ter essa previsão lá no instrumento de contrato. Mas a própria lei dispensa isso, né, Rafael? Dispensa, no 95. Agora, veja, não é que ela dispensa o instrumento, não é que ela dispensa uma formalização, ela dispensa o instrumento de contrato. Isso. Ela substitui por um mais simples. Agora, antes disso, eu só queria fazer uma observação, João, que é quanto à forma do contrato. Eu gosto de dizer, e para quem conhece, para quem já leu o que eu escrevi sobre a nova lei de licitações, inclusive o nosso livro, os artigos que publicamos no portal LC e em outros sites, que a nova lei ela traz o princípio da virtualização, que é algo que está em linha, inclusive, com a ideia de governo digital, que está hoje como uma das principais temas na administração pública, como um dos principais temas da administração pública. A ideia de governo digital é que a administração pública presta serviços à população por meio da internet, pela forma eletrônica, na medida do possível. E que, inclusive, a administração se vale dos meios de tecnologia da informação, dos meios virtuais, dos meios digitais para atuar. E com isso, a gente vai saindo do papel. Quem já trabalha aí na administração pública tem vivido experiências, eu tenho escutado relatos, seja em estado, seja em município, que é instituição, não sei o quê, sem papel. Então você vai lá e tem sempre um Senado sem papel, Câmara de Vereadores sem papel. Vamos eliminar o papel e vamos para o processo eletrônico. Isso você vê na lei no artigo 12, inciso 6, falando da licitação, que o ato vai ser praticado digital, e não é diferente em relação ao instrumento de contrato. Então, essa formalização na lei, a lei já traz a possibilidade de se valer lá do contrato ser assinado na forma eletrônica. Eu quero ressaltar que o artigo 95, gente, já traz essa possibilidade, 92, perdão, já traz a possibilidade do uso da forma eletrônica dos contratos. Então, eu vou formalizar o contrato
na forma eletrônica, vou assinar ele eletronicamente, seja pelo GovBR, seja pelo SEI, ou por qualquer outro sistema que você, dentro do seu município, dentro do seu estado, dentro de um órgão federal, use para fazer aí a assinatura dos contratos. Formalizar, então, não é necessariamente o papel, porque nós já temos meios eletrônicos seguros para fazer essa instrumentalização do contrato. Perfeito. E quando é que eu vou substituir o contrato? É isso. Quando? O que a lei estabelece? Porque, assim, a lei estabelece lá no artigo 95 que o instrumento de contrato é obrigatório, e aí ela vai ressalvar. Salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. E aí ela vai elencar em 2 incisos, e eu queria conversar com você sobre o inciso 1, que é substituir instrumento de contrato nos casos de dispensa de licitação em razão do valor. E aí eu já te provoco. Ele está falando só da dispensa? Ele está falando, não está englobando a inegibilidade? Ou ele está falando somente do valor? Você tá danado de com pressa. Porque vamos primeiro abordar aqui um ponto que eu acho que, como eu dizia, muita gente traz aqui uma confusão, que é com a história de que eu dispenso o instrumento do contrato. E aí você falou muito bem. Veja que a lei não fala em dispensa, a lei fala em substituição. Então, gente, muita gente faz o seguinte, tira o contrato e não coloca nada no lugar. A lei está dizendo substituição. Olhe que o parágrafo 1º, João, vai dizer assim: as hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplica-se no que couber o disposto no artigo 92 desta lei. Pelas hipóteses de dispensa, e a gente fala já delas, nós vamos ver que são hipóteses em que há uma maior simplicidade, seja pelo valor ou seja pela natureza das obrigações envolvidas. Então, quer dizer, por ser tão mais simples, eu não vou precisar de tudo aquilo que está no artigo 92. Correto? Perfeito. Não vou precisar de tudo. Mas eu vou fazer lá, vou dar uma olhada conforme o meu objeto e vou ver o que é importante. Aplicação de penalidade, por exemplo, eventual atraso, vou ter que cobrar uma multa. Vamos lembrar, a multa só pode ser aplicada conforme estiver feita a combinação lá no instrumento de contrato. Hipótese de fato, né? De direito com a hipótese de fato. Correto. Quais são os casos que eu vou aplicar a multa, qual é o índice que eu vou aplicar, em cima de que, conforme lá o artigo 156. Condição de recebimento, de pagamento. Correto. Então, conforme seja a obrigação, eu vou ter que fazer um instrumento simples. Tem muita gente que faz, gente, uma coisa que é muito útil e eu acho que também é até mais ágil. Ao invés de você fazer um documento que substitua, você coloca todas essas obrigações no seu termo de referência ou no seu projeto básico e você pede ao contratado que assine um documento em que ele dá por ciente das obrigações constantes no projeto básico e que ele assume o compromisso de executá-las para efeito daquela contratação. Então, eu não vou necessariamente colocar ali um documento que substitua o contrato, mas eu vou colocar tudo aquilo que é fundamental nos termos do artigo 92, no termo de referência do projeto básico e colho a assinatura. E eu não preciso. Inclusive, aqui eu não preciso fazer um instrumento mais simples. É só o termo de referência com essa assinatura. E eu vou entrar agora em outro ponto. Inclusive para efeito de publicação. Vamos lembrar que o artigo 94, o artigo que antecede aqui o 95, ele diz que o contrato, para ter eficácia, tem que ter publicação. Então, o que é que eu vou publicar lá no PNCP? Não é? O que é que eu vou publicar no PNCP, no Portal Nacional de Contratação Pública?
Eu vou publicar o termo de referência e esse documento em que ele se compromete. Eu vou publicar, então, o documento que eu fizer substituindo o instrumento de contrato. Né? Então, é importante a gente atentar para essa disposição. A lei fala de uma substituição. E não dispensa. E não de uma dispensa, de uma informalização. A informalização está no parágrafo 2º. Está no parágrafo 2º. Que é quando é admitido o contrato verbal. Ou seja, sem forma escrita. Então, por isso que quando eu disse, a lei prevê graus de formalização até chegar até mesmo no informalismo, que é o contrato verbal do parágrafo 2º do artigo 95, que, segundo a vigência inicial, em 2021, o valor inicial era 10 mil. Até 10 mil eu poderia fazer um contrato verbal. Um contrato de até 10 mil não precisava ser formalizado, era só verbal. E agora, esse valor, de acordo com o decreto 11.317, de 29 de dezembro de 2022, esse valor é hoje de 11.441,66. 11.441,66. Então, em 2023, é possível fazer o contrato verbal para contratações até 11 mil. Já esqueci o valor. Peraí, gente, rapidinho. Me perdoem. 11.441,66. Certo? Então, até esse valor eu posso fazer um contrato verbal. Agora, fora disso, eu tenho que ter ou um instrumento do contrato ou um substituto que não atenda a todas essas formalidades. Ponto principal da gente compreender, João, porque esse é um aspecto que é muito comum de ter essa confusão. Né? Então, o que é a minha carta-contrato, o que é a minha nota de empenho de despesa, o que é a minha autorização de compra? É um documento que eu vou colocar lá. Geralmente, a nota de empenho ela sai no sistema, né? A nota de empenho ela sai no sistema e é um documento formal. Você bota lá um anexo da nota de empenho, que é exatamente o documento que, conforme o cotejamento, com a obrigação do contrato, com o objeto do contrato e com as cláusulas do 92, você vai dizer, olha, tem que ter isso aqui. Eu vou colocar lá tudo aquilo. O objeto do contrato, quais são as obrigações, a aplicação de penalidade, os prazos que ele tem para entregar o objeto, para prestar o serviço. Enfim, tem que ter um mínimo de formalização, ressaltando aí a possibilidade de eu ter o termo de referência ou projeto básico com a assinatura do contratado de que ele se compromete naqueles termos. Aí vamos para o problema, que é o que está dizendo aqui o 95, inciso 1 e 2. O que é que diz o inciso 1? É que eu vou substituir um instrumento do contrato por outro mais simples, usando nesse mais simples o que couber do 92. No primeiro caso, dispensa de licitação em razão de valor. Olha só, dispensa de licitação em razão do valor. Ele está falando aqui que eu substituo o instrumento quando há dispensa de licitação em razão de valor. Não é quando há uma contratação dentro do limite da dispensa de licitação em razão de valor. Não é isso. Ele está dizendo que é quando é dispensa de licitação em razão do valor. O que é que eu quero dizer com isso? É uma contratação emergencial. Uma dispensa emergencial. No valor de 40 mil. Eu teria de fazer instrumento do contrato pela letra da lei. Porque não é uma dispensa em razão de valor. Uma inexigibilidade de licitação em que o valor é de 50 mil. Eu não poderia fazer essa substituição. Alguém poderia dizer, Rafael, e a hipótese do inciso 2? A hipótese do inciso 2, ela também é um tanto quanto restrita. Que ela diz, compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.
Isso aqui, João, é que o município vai comprar fruta, vai comprar hortifruti. Ele entregou, acabou, não tem obrigação futura. Chequei, está em boas condições, dei o aceito, o recebimento, acabou. Não tem obrigação futura. Não vale para serviço esse inciso 2. Não vale. Ele fala em compras, né? Veja, ele fala em compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos. Ou seja, é muito claro que é para bem. Não é para serviço. Não é para obra. O inciso 1, aí esse valeria tanto para serviço, eventualmente para obra, o que não é recomendado. A depender da complexidade da obra, eu posso até fazer essa substituição ali adotando um instrumento mais simples, pegando as cláusulas necessárias do 92. Mas ele fala que é só para caso de dispensa de licitação em razão de valor. Na Lei 8666, o que a lei considerava não era a que título se dava a contratação, mas era tão somente o valor da contratação. O artigo 62 da lei dizia que, nas hipóteses em que coubesse convite, ou seja, o valor de 80 mil inicialmente, depois 176 mil, era possível fazer a substituição do instrumento de contrato por outro mais simplificado. Eu acredito que aqui, o inciso 1, a ideia também foi essa. A ideia não foi se pautar pela natureza da contratação. A natureza do procedimento adjudicatório. Se é uma dispensa, se é uma licitação, se é uma inexigibilidade, se é uma dispensa emergencial, ele não quis. Aqui a razão está no valor. E eu acho que era assim que nós devíamos interpretar, inclusive para fazer a simplicidade necessária que a contratação requer. Eu acho que a Lei 14.33 ela traz como pano de fundo que há coisas complexas, devemos emprestar a devida complexidade nos procedimentos de contratação. Mas aquilo que é mais simples, nós devemos aplicar procedimentos mais simplificados. Então, em minha avaliação, aqui o que a gente deve considerar é o valor da contratação, pouco importando a que título se deu aquela contratação. Se a título de dispensa, se a título de inexigibilidade. E muita gente tem achado, mas isso aqui numa licitação. Pode acontecer, você lembrou o caso do registro de preço. Então perceba que se eu fizer um registro de preço, perceba só, João, pela letra desse artigo 95, inciso 1, se eu fizer um registro de preço para contratação de serviços, e o serviço que eu coloquei lá, que é demandado, ele vale R$45 mil. Fiz a licitação e é um serviço que demandado é R$45 mil. Ou ele é 10 mil, ou ele é 5 mil, ou ele... É um valor dentro dos 57 que vigora hoje em 2023, conforme o decreto 11.317 de 2022. 57 e alguma coisa. Eu vou ter que, ao contratar esse serviço, eu vou ter que fazer o seguinte, fazer um instrumento de contrato nos termos do 92. Eu não vou poder fazer essa simplificação. Vamos ficar uma coisa um tanto quanto burocrática. Não é? Vai ficar uma coisa um tanto quanto burocrática. Então, eu entendo que aqui o que nós devemos levar em conta é o valor da contratação e não propriamente a forma, né? A que título se deu aquela contratação. Se é a título de inexigibilidade, se é a título de dispensa, ou se foi até mesmo uma licitação. Eu acho que essa é a interpretação mais adequada para essa questão da substituição do instrumento de contrato. João, eu queria até dizer que, inclusive, é importante que a gente olhe se é um caso de obra ou se é um caso de serviço de engenharia, né? Ou se é um caso de serviço de veículos, de manutenção de veículos automotores. Porque se for esse limite aqui, vai para obra para 114, para serviço de engenharia também e para
serviço de manutenção de veículos automotores também vai para 114, que é o que está lá previsto no inciso 1 do artigo 75. São as espécies de objetos que estão lá previstos. Então, se é uma inexigibilidade, se eu fiz um registro de preço para um serviço de engenharia padronizado e a demanda é de 90 mil, eu poderia substituir aí o instrumento de contrato por um instrumento simplificado nos termos do artigo 95. Essa é a interpretação que eu acho mais adequada, para que a gente não torne a lei uma lei burocrática. A gente sempre disse que a Lei 8666 não era uma lei tão ruim, a gente não, mas muita gente disse, eu acho ela uma lei realmente muito ruim, e que o problema maior que havia era a interpretação que nós dávamos para essa lei. Então, por isso, eu acho que aqui é um ponto que a gente tem de observar na nova lei para dar aqui uma maior agilidade e uma maior eficiência para essas contratações. Depois, para finalizar, eu só queria dizer que se eu substituo, eu vou ter de publicar esse instrumento que eu usei como substituto, instrumento simplificado, que não é propriamente o instrumento do contrato, nos termos do artigo 92, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu acho que essa sua explanação ela vai ajudar muito as pessoas que têm dúvida nos conceitos de instrumento de contrato e o contrato, e se você pode substituir, quando se substituir. Por que eu falo isso, Rafa? Porque a gente tem vários grupos de WhatsApp, né, dos nossos cursos, dos nossos colegas aí que a gente tem, e essa dúvida aconteceu, vou falar para você, acho que foi na semana passada. Entendi. A pessoa queria fazer uma inexigibilidade. Sim. E a inexigibilidade estava dentro do valor limite da dispensa, 57 e alguma coisa, e ela perguntou no grupo se ela deveria fazer o instrumento de contrato ou se ela poderia substituir o instrumento de contrato por um daqueles a nota de empenho, a carta de contrato. E aí eu vejo para você que as respostas não foram no mesmo sentido. Pode, não pode, por causa disso, por causa daquilo, porque tem muita dúvida nessa interpretação. E aí eu vejo que esse podcast aí, ele vai ajudar em muito as pessoas que têm ainda reside dúvida em relação a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que não há razão para a gente entender que a simplicidade do instrumento do contrato deveria ficar adstrita à dispensa em razão do valor. Porque um procedimento de dispensa em razão do valor, ele também é, muitas vezes, simples na execução contratual, em razão do valor, para um caso que decorre de um pregão com SRP, para um caso que decorre com inexigibilidade, para um caso que decorre de uma dispensa emergencial, de uma dispensa porque não acudiram interessados ou ninguém atendeu as condições previstas no edital. Enfim, todos esses casos são casos que você vai ter a mesma simplicidade que você tem na dispensa em razão do valor. E vamos combinar que a dispensa em razão do valor tem dado muita discussão pela maneira como a gente vai aferir esse tal desse valor dispendido ao longo do ano fiscal, que tem sido algo que tem gerado muitas dúvidas e que tem gerado até uma aplicação tanto quanto distorcida. Você fala do fracionamento? Do fracionamento, que está lá no parágrafo 1º do 75. Enfim, veja que a simplicidade não está no procedimento, a simplicidade está pelo valor. Esse é o ponto que eu acho que a gente deve colocar. Perfeito. Dito isso, acho que a gente pode encerrar. Com certeza, eu acho que eu volto a dizer, vai ser muito esclarecedor para quem está nos assistindo, quer seja pelo videocast ou lá pelo Spotify. Essa tua explanação aí vai ajudar em muito a orientar, porque qual a ideia? É simplificar procedimento. Claro. Se você parar para pensar, Rafael... Dá o complexo, o devido tratamento complexo. Agora, o que é simples, vamos dar a simplicidade. Vamos lá, é só a gente fazer uma interpretação mais sistêmica da lei, né? Artigo 5º, artigo 11, artigo 69. Princípios da eficiência. Está nos 3. O que é eficiência? Custo. Você Sim. fazer mais com menos. Você faz esse procedimento mais burocrático, você não está sendo eficiente.
você está sendo ineficiente, você está onerando o seu processo de contratação. E aí isso pode elevar uma seguinte situação. O teu custo do processo é maior que o teu custo o próprio custo do bem que você está comprando. Verdade. Então, você não está sendo eficiente. O procedimento mais custoso voltado para uma maior segurança não é proporcional aos riscos envolvidos naquela contratação. Inclusive, se separar lá, tem um artigo aqui, eu estou olhando ele aqui, o artigo 72, inciso 1º, ele fala que nas contratações diretas você pode até eliminar a análise de risco em função da sua complexidade, do risco que você tem. Óbvio, é isso. Então, é o princípio da eficiência norteando o procedimento de contratação. Perfeito, é isso mesmo. Cara, amigo, vamos encerrar, que a gente já deu, falou, né? Demais. Hoje foi bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Quero pedir a você que, se gostou desse podcast, por favor, deixe a sua curtida aqui para o nosso canal do YouTube, neste vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que se interessam por esse tema, assim como se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado das futuras publicações do Portal LC. Convido também a você nos avaliar no nosso perfil no Spotify. Há lá a possibilidade de você fazer essa avaliação, que também vai ajudar bastante a divulgar esse conhecimento que é ofertado gratuitamente nessas duas plataformas, no Spotify e no canal do Portal LC no YouTube. Quero deixar aqui o convite para que nos sigam nas demais plataformas, sempre Portal LC, à exceção do Instagram, que é Portal_LEC. Assim como ficamos à disposição para qualificar sua equipe, seja do órgão público ou de uma empresa, com os cursos que ofertamos ou até mesmo por meio de capacitação customizada, os chamados cursos Incompetence. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até lá. Reverbere, o podcast do Portal LC.